Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jânio Lima, estamos mais uma vez para o canal Python DS. Vamos continuar a nossa aula do curso de Estatística Básica com o Python. Na aula de hoje vamos dar uma pausa naquele estudo dos conceitos de medida de posição para entrar neste exemplo aqui que vai trazer de forma simples a aplicação prática de trabalho de média, por exemplo, para análise de produtividade. Mas vamos ver também junto com a análise gráfica e com a análise de outros tipos de medida, problemas que você pode ter quando usa a média, sem considerar, por exemplo, volatilidade dos dados, sem considerar amplitude, e aí com isso a gente ter uma forma melhor de aplicação prática desse tipo de medida, que é muito importante. Então aproveitem a aula. Aproveitem também, é claro, e compartilhem o vídeo, comentem sobre esse estudo com outros colegas que tenham necessidade de aprender Python, de aprender a estatística e principalmente a junção desses dois mundos para acelerar o conhecimento e a capacidade de entrega de resultados com a estatística e com o Python. Um abraço e aproveitem a aula. E eu peguei, à medida que os capítulos iam se seguindo, eu fui juntando a apresentação dos conceitos com exercícios básicos que você consegue fazer dentro do Python. Então vai ser mais uma forma para quem concluiu o treinamento básico do Python, seja na nossa playlist ou em algum outro local. Se você ainda não tem o básico, é interessante que antes de seguir nessa playlist, estude a nossa playlist Fundamentos de Python. Se quiser seguir na playlist e aí em algum momento sentir dificuldade, para naquele momento, vai lá, pega o assunto que você precisa estudar e aí volta para essa, e aí fica uma decisão da forma que você acha melhor de estudar, ok? Então vamos em frente. O que a gente vai fazer aqui, eu criei um notebook dentro do Google Colab. Esse notebook eu já vou disponibilizar ele completo para quem quiser já fazer a exploração, vai estar na descrição desse vídeo. E a gente vai seguindo o passo a passo, cada pedacinho do notebook vai estar relacionado a um conceito ou algum capítulo do livro apresentado, tá bem? Então, aqui nós temos o nosso notebook no Google Colab. Como eu mencionei, né, a fonte principal é o livro, vai ficar aqui também a referência do livro que eu mostrei agora há pouco. Mas quando tiver algum complemento, algum conteúdo complementar, eu vou sempre fazendo aqui a indicação ao longo do nosso conteúdo, né, respeitando as fontes. Essa primeira parte aqui, a gente não vai utilizar logo nas primeiras aulas todas essas bibliotecas, mas eu uso por padrão sempre que eu vou trabalhar com código, eu faço as importações logo no início aqui. Isso não é obrigatório, é claro que vai funcionar se você importar apenas no local onde vai ser utilizado. Em alguns casos é até melhor você importar lá naquele momento para você não carregar demais o ambiente em que você está trabalhando, mas aqui de forma didática, né, a gente escolheu manter todas as bibliotecas importadas logo no início. Então, à medida que a gente for utilizando alguma das bibliotecas, a gente vai explicando, e é interessante também para vocês terem uma ideia de algumas bibliotecas, né, que são bem importantes para trabalhar com a estatística, e aí até temas de aprofundamento, porque como essa playlist é uma playlist básica, então não necessariamente a gente vai usar tudo de cada uma dessas bibliotecas. Mas vamos aqui, eu vou rodar aqui na sequência, e a gente vai para a primeira parte que a gente tem aqui no livro, que faz um sentido a gente já trazer aqui dentro do nosso notebook. Os primeiros 4 capítulos são informações mais gerais aqui, se vocês forem perceber, né, ele vai falar sobre a visão geral, que é o estatístico, falar um pouquinho dos conceitos de amostra, população e amostra, fenômenos estatísticos, distribuição de frequência, apresentação gráfica, né, e medidas de posição. A gente, ao invés de falar das medidas de posição de forma separada, como o livro faz, eu já trouxe aqui para a gente começar a discutir junto com o capítulo 5, tá bem? Então, a primeira coisa que você vai ter na estatística, quando você vai trabalhar com dados, é a medida de média, né? Então eu vou pegar aqui 2 casos hipotéticos, que seriam aqui de 2 empregados de uma determinada empresa realizando uma quantidade de produção em um determinado período, né? Então vamos rodar aqui.
E aqui eu vou calcular a média da produtividade desses empregados. A média aqui, eu já trago uma forma de cálculo aqui que é bem simples, né? Eu estou usando uma daquelas bibliotecas, que é a biblioteca chamada NumPy. Sempre que você quer calcular uma média dentro do Python, você pode fazer dessa forma, chamando a biblioteca NumPy. Dentro da biblioteca NumPy, você vai ter uma função chamada min, né? Que é a média, e você vai passar o conjunto de dados que você quer analisar. E ele vai te dar como retorno a média ali daquelas observações. Essa média é a média mais simples que a gente conhece, que é a média aritmética. Essa média normalmente ela é calculada pela a soma dos elementos do conjunto de dados dividido pelo número dos elementos. Essa é a fórmula mais simples para você fazer o cálculo de uma média. Você vai perceber que existem diferenças entre a média de uma população e a média de uma amostra. Tem duas fórmulas diferentes para fazer esse cálculo, mas aqui eu vou direto para a média que está sendo calculada aqui, que ele está pegando a média da população. E aí você vai ter um primeiro problema com o trabalho em cima de média. Você vai olhar aqui para esses dois empregados, concordam comigo que se eu olhar para esse número que está na tela aqui, esses dois empregados são bem parecidos e o empregado B é um pouco melhor do que o empregado A, já que a média, né, de produção do empregado B é maior do que a média do empregado A. Então, essa é uma primeira medida. Esse é um cuidado que, inclusive, quando eu estou dando aula de cursos de Lean, do Six Sigma, mas principalmente do Lean, a gente já alerta para o risco de trabalhar com média, para diversos exemplos, e o exemplo de produtividade é um bem claro que a gente usa na indústria. Quando você vai pegar a média, você pode estar desconsiderando um termo que tem, ou um conceito que tem na estatística, que é o outlier. Se você tiver o outlier, são dados que estão muito afastados do comportamento natural do conjunto de dados que você está avaliando. Então, se você tem um número muito alto ou um número muito baixo em relação às demais observações, você pode fazer com que uma média ela não represente bem o conjunto de dados. E aqui a gente vai ver de uma forma bem simples como isso aqui pode ser visto. Eu vou fazer um cálculo aqui agora, uma apresentação gráfica desses dados aqui, que é claro, aqui a gente conseguiria olhar como são poucos dados e de cara já fazer a interpretação, mas graficamente vocês vão ver como fica muito visível. Então eu vou rodar aqui e a gente agora consegue perceber aqui, ó, o empregado A é esse empregado representado pelos dados aqui em verde, e o empregado B ele está representado pelo azul. Então, você percebe aqui que, na verdade, apesar de ambos terem médias parecidas, o empregado B ele não tem uma constância. Em alguns momentos ele está aqui muito próximo de 60, em outros ele vai lá para alguns picos de 80, por isso que na hora que vai fazer a média, eles ficam com médias parecidas e acabou até que o empregado B aparenta ser um empregado melhor. Mas imagina que você está trabalhando com um processo que você precisa ter pouca volatilidade, que você tem, por exemplo, intolerância a uma amplitude, né? A uma mudança muito grande da quantidade de produção, e você eventualmente pode inclusive descumprir, no caso aqui, o exemplo de uma produção, numa indústria você pode descumprir metas da organização como um todo se você tiver isso. Então, na hora que você analisa apenas a média, você vai estar sempre com uma informação limitada. Na hora que você começa a analisar outras informações, como o comportamento, aqui com essa análise gráfica, você vai conseguir ver um pouco mais as informações, e aí começar a perceber a necessidade de fazer outras análises. E com isso a gente começa a pegar uma outra medida estatística, que é a amplitude. A amplitude ela vai avaliar a dimensão do conjunto de dados, ou seja, a diferença entre o menor valor que você tem num conjunto e o maior valor.
Então o conceito é um conceito bem simples, é exatamente isso que eu acabei de falar, e o cálculo dela pode ser feito dessa forma simples aqui que a gente está fazendo na mão aqui. Eu tenho a fórmula que vai ser a amplitude, né? Vai ser o max, ou seja, o maior valor do conjunto de dados, menos o mínimo, que é o menor valor do conjunto de dados. Esse max e esse min são duas fórmulas que o Python tem. A gente já provavelmente viu em algum momento dentro lá do módulo de fundamentos, mas aqui a gente retoma, então eu estou pegando aqui o empregado A, a amplitude total, né, desse empregado A, ele vai ser igual à função max. Essa função eu posso passar dessa forma aqui, simplesmente os dados direto lá do conjunto de dados que eu quero analisar, menos o min do empregado A, que é o menor valor. Então ele vai pegar, fazer esses dois cálculos, depois fazer a redução e nos entregar o valor das amplitudes deles. Então aqui eu estou fazendo a mesma coisa para o empregado B, e aí rodando, né, a gente já tem rodado aqui a amplitude da produção dos empregados. O A tem uma amplitude de 2, enquanto o B tem uma amplitude total de 23. Então aqui você confirma numericamente o que a gente já havia visto ali graficamente. Então se você está fazendo uma análise de um conjunto de dados que você precisa para determinada análise, ou mesmo para a área de domínio no qual aqueles dados estão sendo utilizados, você precisa ter um controle da amplitude. Então nesse caso talvez até, já que eles têm médias parecidas, aí eu poderia dizer aqui que eventualmente o desempenho do empregado A está melhor do que o empregado B, porque você consegue prever melhor o resultado daquele empregado, né? Então é uma primeira análise que você, pegando três medidas muito simples da estatística, ou três técnicas, né, que é a medida de amplitude, a medida de média e a análise gráfica, você já conseguiria ter essa primeira interpretação. Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que tenham gostado dessa aula, a continuação do trabalho da estatística. Começam a perceber como você consegue, com poucas medidas, com poucas técnicas, já ter uma interpretação melhor dos dados. Aproveitem e revejam as aulas anteriores. Vou deixar o link aqui da playlist completa, deixar também, é claro, o botãozinho de inscrição para quem quiser continuar acompanhando esse curso e outros conteúdos do nosso canal. Um abraço e obrigado por terem acompanhado até aqui.